pessoal, dando continuidade então, só para eu não me perder aqui, eu disse para vocês, o tema é extenso e cheio de detalhes. Então nós paramos ali beleza. Conservadorismo estatista. Os regressistas estavam dentro dessa ideia de conservadorismo estatista, os regressistas, os saquaremas, enfim, os conservadores. A Revolução Liberal, ela era inevitável, mas a transição do absolutismo para o autogoverno tinha sido muito rápido naquele momento, né? Tinha sido de uma forma abrupta, né? O que justificava o sistema do regresso. Então, o regresso nada mais era do que a aplicação da tal da bula das circunstâncias, ou seja, do realismo político pela razão de Estado à política brasileira. Então, assim, o regresso era o mal inevitável. Tinha que ter o regresso. Tinha que ter esse movimento. Porque a Revolução Liberal acelerou muito esse processo de absolutismo para o autogoverno. O sistema criticava o caráter metafísico e universalista do reformismo. Os liberais eles acabavam se direcionando pela metafísica e por um cosmopolitanismo exagerado, exacerbado. Tá? Veja, isso que eu estou falando aqui não é uma opinião que eu tenho. Tá? Estou dizendo como que os regressistas viam os liberais naquele momento. Tá? Talvez eu fale aqui na primeira pessoa, é que eu estou incorporando neste momento os autores, né? Estou incorporando os autores da época. Não necessariamente isso reflete a minha opinião, a minha conclusão sobre o tema. Tudo bem? Aliás, em algum momento eu dou a minha opinião, mas eu tento restringir ao máximo para que não fique um curso de opinião e não a ideia de que vocês necessariamente, pelo menos na ideia do curso, precisam ali ter uma noção do que, de quais eram as discussões. Então aqui estou incorporando, quando nós tivemos o módulo sobre o liberalismo moderno brasileiro, enfim, falando da evolução, pegando da parte que nós vamos parar aqui, e falar só sobre o liberalismo, lá vão me colocar também lá no time dos caras que entendem o Brasil enfim, entendem o liberalismo do Brasil. Tá? Bom, Vasconcelos criticava os liberais e ele dizia o seguinte, ó, eles são guiados por uma ideia de perfeição, pela qual julga que devem ser feitas as instituições, sem nenhuma atenção às circunstâncias do país, que quer formar os homens para as instituições e não as instituições para os homens. Como então... ele não está de tudo errado aqui. Aqui uma opinião. A ideia de dos liberais, quererem que os homens... formar os homens para as instituições e não as instituições para os homens, eu acho que naquele momento tinha um sentido. É que hoje muitas coisas são dadas, né? Ou seja, elas já estão aí. Não dá para ficar mudando na medida em que um grupo de pessoas, enfim, chegam ao poder ou em determinado momento estão ali exercendo uma função pública, alterando, né? Claro que não estou aqui dizendo que não pode evoluir. Pode, claro. Mas as instituições, assim, a gente não vai mudar, por exemplo, o STF. Eu gosto de dar os exemplos polêmicos. O STF, vamos mudar o STF. Porque eu não gosto da composição que lá se encontra. Né? Então vamos tirar todo mundo e pôr tudo. Não é assim. Existe dentro das regras democráticas, existe um procedimento. E isso tem que ser feito, e aí usando até uma ideia conservadora, tem que ser feito com o menor impacto possível. Tirar todo mundo e colocar é aquela ideia de destruir tudo e colocar do zero, então é escolher o desconhecido ao invés do conhecido. Por mais que a composição você não goste, você conhece. Então é mais fácil você ir mudando as peças no jogo democrático do que simplesmente romper com tudo.
e apostar em algo novo. E veja, não há garantia que será bom. É uma aposta, pode ser até pior. Bom, e como fazer essa triagem das ideias estrangeiras, ou seja, do que vem de fora para dentro? O que é bom, o que é ruim? Pela categoria aí das circunstâncias, né? O discurso dos conservadores para essa situação dizia o seguinte: as circunstâncias alude tanto ao estado social, ou melhor, ao estado sociocultural do país, quanto à etapa histórica mais atrasada que o Brasil estaria no processo de civilização. Ou seja, nas palavras do próprio Vasconcelos, é o seguinte: convido os nobres deputados a contestar estes princípios, a mostrar que a prática, que a ciência do governo proíbe que se acomodem as leis às necessidades do país, às suas circunstâncias. Qual é o chamamento que Vasconcelos está fazendo? Nesse primeiro momento já continua aí com as frases dele. Ele está dizendo o seguinte: os liberais dizem, olha, não, nós temos que ter as instituições, as leis independente ali do comportamento da sociedade. Ele está dizendo, mas quem disse que isso não pode ser feito? Eu concordo com ele. Hoje essa ideia já está sedimentada, não é? O parlamento tem que atender às necessidades da sociedade, assim como o governante, inclusive o poder judiciário não pode dar as costas à sociedade. Então precisa ter um diálogo